Não é incomum de você construir uma marca, às vezes, de anos, e aí tem um problema, daqui a pouco, de uma outra empresa que começou há menos tempo e requerer o direito dessa marca e você ter que começar a fazer um trabalho de uma marca nova, enfim, e tudo mais. Eu acho que é bem comum isso acontecer de quem não se protege no início, vamos dizer assim, né? Que a gente não tem o direito se a gente não registrar. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo de Indústria. Um ano novo. Sejam bem-vindos. Primeiro episódio de 2026. Gostaríamos aí, primeiramente, de desejar que seja um ano de muita prosperidade aí para todos, que a nossa indústria volte a ter o seu papel de protagonismo, como a gente sempre fala, e que esse ano seja um ano aí abençoado para todos. Cheio de conquistas para todas as pessoas que estão nos assistindo e para a nossa indústria de um modo geral, né? Fortalecer cada vez mais, né? É isso aí. E para começar, então, antes de trazer os nossos convidados, vamos fazer o nosso agradecimento e a menção aos nossos patrocinadores. Então, começando pela S-Tools Ferramentas. S-Tools Ferramentas que atende às demandas do setor industrial, com foco em ferramentas para usinagem, insumos industriais, sempre com foco em melhoria de processos, melhora também da produtividade. Então, se vocês quiserem soluções nesse sentido, entre em contato com o pessoal da S-Tools Ferramentas. É isso aí. E também o Grupo Altec, né? Que há 25 anos vem trazendo soluções para o mercado industrial, né? Referência no segmento de máquinas operatrizes, com um ecossistema completo, né? Só mais máquinas, né? Então tem todo um ecossistema para potencializar a produtividade da sua indústria, né? A Altec é o parceiro ideal aí de negócios. Entre em contato para saber mais também. E é isso aí. E sem mais delongas, vamos trazer os nossos convidados aí pro bate-papo para falar sobre um assunto que... Um tema que não é muito frequente, né? Mas que é muito importante aí para... E principalmente para a gente trazer realmente a importância desse tema para dentro do nosso segmento. Então hoje nós vamos falar sobre marcas e patentes no sentido de proteger as empresas, né, e as inovações. Então... A gente fala muito em inovação, mas a gente tem que falar da proteção dessas inovações também, né? Exatamente. Então, sejam bem-vindos, Samuel Sirtoli, Verônica De Bastiani. Samuel Sirtoli é engenheiro mecânico com especialização em propriedade intelectual, assim como a Verônica também, que é advogada com especialização em propriedade intelectual. Então, sejam bem-vindos ao Papo de Indústria. Prazer em receber vocês, gente. Obrigada, um prazer estar aqui. Esperamos desmistificar aí os assuntos sobre a parte de marcas e patentes hoje, né? Pessoal, então para a gente começar o nosso bate-papo, a gente queria entender como é que funciona esse processo das marcas e patentes e por que ele é tão importante dentro das nossas indústrias, enfim, dentro das empresas. Por que ele é tão importante esse processo de marcas e patentes? Então, na verdade, a gente conversando um pouco, né, a respeito desse tema, a gente sabe que a indústria ela investe muito em inovação, né? Não adianta, é necessário para estar no mercado. E o que acontece é que geralmente o pessoal faz o investimento, coloca no mercado, dá 2, 3 meses, o concorrente vai lá e copia. Né? Então, a parte de proteção, registro, tanto da marca quanto a patente, auxilia especialmente nisso. A gente busca garantir os direitos daquele que desenvolveu, criou, colocou no mercado. Então, como uma resposta rápida, né, seria essa a principal intenção, mas é claro, tem uma série de outros pontos também que colaboram. E só para... Eu falei indústria, né, mas... Não é somente indústria. Vamos dar um exemplo aqui do nosso podcast, Papo de Indústria, né? A gente registrou está em processo de registro da nossa marca. E isso é interessante que tu falou, Verônica, porque depois que nós começamos, apareceram vários papos da indústria, papo, então é importante a gente ter essa segurança, né, de que a marca vai ser preservada, vamos dizer assim. Sirtoli, qual é a importância, o que tu acha nesse sentido? Bom, é muito relevante, né, o fato de muitas indústrias da nossa região desenvolver soluções, produtos, tecnologias, e elas não ficam apenas no nosso mercado, elas são projetadas e distribuídas para outros mercados. E quando a gente quer proteger esses mercados,
A gente quer evitar cópias simples, esdrúxulas, ou que o nosso mercado esteja assim sendo depredado pelos concorrentes. As melhores formas de proteger é realizar os registros, sejam das marcas, né, porque é a primeira coisa que a pessoa, ou a empresa, ou o cliente vai estar lembrando, ou seja, do desenho industrial, quando a gente está falando de um produto que tem uma característica, que é aquela primeira impressão que dá quando a gente está olhando para aquele objeto, né, ou seja, pela solução técnica, né, quando a gente tem aquela boa ideia que a gente consegue transformar aquela ideia num invento, em algo que realmente faça a diferença. Então, seja a proteção por meio das marcas, né, que é a forma que a gente é lembrado, ou seja a forma da propriedade. Dentro da propriedade intelectual, a gente tem um ramo que é a propriedade industrial. E a gente está falando disso agora aqui, né? Então, a proteção daquilo que a gente transforma e produz em grande escala e quantidade, a melhor forma de fazer isso é através das proteções de desenho industrial e de patentes. Exato. Porque, inclusive, tem... falando em marcas, né? Tem muitas vezes, se é uma marca, ela é associada ao produto, né? O produto deixa de ser o produto e passa a ser a marca, né? Isso, mostra, né, a relevância da marca, né? Exato. E isso é muito importante, falando até de reputação também, né? Porque a gente já viu isso acontecer, né, no dia a dia. A gente cria a marca... enfim, pensa em toda a jornada do cliente, vem alguém com uma intenção completamente diferente no mercado, passa a utilizar um nome semelhante que causa confusão e acaba com a reputação, ou eventualmente até tu explicar que não é a mesma coisa. Então, assim, são formas, a gente sempre fala que quando a gente tem o registro, o direito ele responde de uma forma muito mais rápida e muito mais certeira também. Então, isso, querendo ou não, auxilia muito e tem toda uma importância para esse lado também. Não, e o que eu vejo assim, não é incomum, né? Vocês têm mais propriedade do que eu para falar. É bem comum, na verdade. O quê? Acontecer esses casos, né? Não, sim. Não é incomum de você construir uma marca, às vezes, de anos, e aí ter um problema, daqui a pouco, de uma outra empresa que começou há menos tempo e requerer o direito dessa marca, e você ter que começar a fazer um trabalho... de uma marca nova, enfim, e tudo mais. Eu acho que é bem comum isso acontecer de quem não se protege no início, vamos dizer assim, né? Infelizmente, tem um ponto muito relevante na questão da marca, é que a gente não tem o direito se a gente não registrar. Esse é um ponto muito importante. Então, mas eu uso essa marca há 5, 10 anos, né, Verônica? E isso, Círtulo, é uma coisa que o pessoal tem esse falso pensamento. O pessoal acha que, não, eu comecei há 30 anos, a marca é minha. É minha pro direito. Perdão de interromper. Mas eu acho que até a Verônica pode complementar, né? Porque daí, como advogada, ela vai ter uma propriedade um pouco melhor do que a minha, né? Mas o direito, ele não vem se não tiver registrado. E não só o registro por si só, mas também a técnica como isso é feito. Né? Fazer um registro, ou seja, do nome, ou da arte, ou do registro combinado, né? Falando de marcas, né? Ou então, no caso de uma patente, um documento bem escrito, pensando no foco do que o cliente, do que a empresa quer proteger. Porque ter a patente, ela não é uma reserva de mercado. A patente, ela te dá um direito sobre aquela tecnologia, ou aquele pulo do gato, a gente chama, né? Aquela mundo diferenciação. De patentes, ela te dá um direito a explorar aquilo por algum período de tempo. Em contrapartida, né, o órgão que nos dá esse direito, ele quer algo em troca. E não é só a taxa que a gente paga por registro. Isso aqui vira tecnologia conhecida para lá na frente a indústria usar aquela tecnologia, depois que tu não tem mais o direito, usar aquela tecnologia e usar ela para avançar, para escalar. Para disseminar. Exato. Então tem esses aspectos que são bem relevantes. E um tema que talvez não seja de conhecimento, né, geral, mas eu faço um registro aqui no Brasil.
como tu falaste, em outros mercados. Esse registro serve em outros países, por exemplo? Era isso que eu ia, exatamente isso que eu ia perguntar. Estão em sintonia. Então, a gente encaminhando no Brasil, a gente vai ter proteção aqui. Isso não quer dizer que a gente não possa levar essa proteção para outros países. E a gente tem, inclusive, uma organização mundial que facilita esse trâmite de encaminhamento, né? Tanto da parte de patente quanto marcas. Mas, realmente, a gente fica vinculado com o país que encaminhamos o registro. Mas a gente pode expandir isso e de uma forma mais facilitada também. E isso é um ponto muito importante. Porque geralmente o pessoal desenvolve algo ou começa a exportar, utilizar a marca fora do país e não leva a proteção junto para onde o produto, a marca está indo. E isso, querendo ou não, abre margem para que naquele país em específico, daqui a pouco alguém olhe para isso e fale, não, peraí, eu vou surfar essa onda. Porque falando de produtos, se tu tem o produto, nada mais é do que copiar aquilo que tu fazer uma engenharia reversa. Uma engenharia reversa e colocar isso no mercado. Vai bem surgindo as dúvidas. Tá? Uma curiosidade também. Eu desenvolvo um produto aqui no Brasil, faço o registro da patente, aí vem lá o chinês, vamos botar a culpa no chinês. Vai lá, copia e começa a mandar para o Brasil. Eu tenho como fazer um bloqueio desse produto aqui no Brasil? A gente tem sim meios. Algo que até as pessoas não levam em consideração é que a patente, como uma ferramenta, ela é realmente muito forte. E hoje em dia a gente tem formas, inclusive, claro, isso muito analisando caso a caso e verificando também toda a parte logística disso, mas a gente, inclusive, a Receita Federal, que geralmente é quem faz o recebimento das mercadorias, por exemplo, no porto, uma das diretrizes que ela deve seguir é também proteger a parte da propriedade intelectual. Então, ela deveria analisar também a parte da marca, a parte da patente, e uma vez esses fiscais comunicados a respeito disso, eles podem sim trancar a entrada de um produto que de alguma forma infrinja uma marca que já está registrada, uma patente nacional. Então, a gente tem sim meios para fazer isso acontecer. E o Poder Judiciário, por mais que ele tenha todo um aspecto em relação à demora, que a gente sabe que infelizmente é bem conhecido, ele é muito ágil quando a gente tem uma patente e a gente consegue comprovar que alguém está utilizando aquilo indevidamente sem autorização. Então, existem sim ferramentas. Eu posso colaborar que, de fato, né, o Poder Judiciário ele tem câmeras especializadas, né, nessa área de propriedade intelectual, né, em especial também na área de propriedade industrial, né, sendo mais específico, com profissionais muito habilitados, né. Eu, como perito, também acabo atuando eventualmente em processos judiciais, como perito do juízo, né, onde eles buscam um profissional, né, qualificado para ajudar nesses aspectos. Então, uma vez que a gente tenha, por exemplo, no exemplo do Wanderson, um produto entrando no mercado, né, onde a patente confere uma proteção territorial, tá? Assim como a marca também, é no território onde ela está registrada. Se ela não virou registro, cabe dizer que ela é de domínio público. Então, criamos algo aqui no Brasil, não registramos na Coreia, por exemplo, o coreano pode produzir sem problema nenhum e comercializar no mercado dele. Ele está impedido de comercializar no nosso mercado. Então, voltando, né, à questão, uma ação judicial, por mais que eventualmente seja longa, ela realmente, com a proteção devidamente feita, seja do registro da marca ou registro da patente, é algo que eu vejo que funciona muito bem. Né? Então, a patente ou o registro de marca, ele vem com um aspecto muito estratégico no que tange a proteção do teu invento, da tua tecnologia, e ela deve ser empregada e pensada, inclusive, muito antes do evento, do sinistro acontecer, vamos chamar assim. Sim. Né? Tem um ponto aí que eu acho que é importante, quando a gente fala em inovação, o processo ele é sempre muito rápido, né? Tanto na questão do desenvolvimento, quanto mais tu demora a lançar esse produto, mais chance dele já ser obsoleto, né? O registro ele acompanha esse ritmo da inovação? Infelizmente não. Ele não acompanha. Porque isso também, Verônica, assim,
essa pergunta é muito boa, porque o pessoal muitas vezes tem também a ideia de que no momento, entrei com o pedido, já está tudo resolvido, né? É meu, mas a gente sabe que tem uma ordem cronológica para as coisas. Né? Falando de marca e patente, né? A gente realmente tem um processo que ele demora, né? A gente tem que fazer essa solicitação para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI ou INPE, enfim. E, infelizmente, hoje é uma discussão muito forte dentro da área, né? Que é demorado. Os dois processos são bem demorados e isso acaba tendo um efeito prático para quem encaminha, que basicamente eu só vou ter realmente propriedade, domínio daquilo no final, quando eu tiver o reconhecimento do INPI, olha, eu concedo o registro, a marca é tua, a patente tá registrada, tá reconhecida. Só que não quer dizer que a gente fica completamente desassistido durante o processo. A gente comenta muito assim, eu tenho uma expectativa de direito. Então, eu encaminhei, eu sou o primeiro ali na fila, né? Eu fiz a minha solicitação, estou aguardando o INPI. Só que algo que geralmente o mercado desconhece é que, eventualmente, por exemplo, vamos pensar, encaminhei um processo de patente, estou aguardando a análise, e nesse meio tempo eu verifiquei que o meu concorrente passou a utilizar aquele processo e está infringindo ali os meus direitos, mas eu ainda não tenho a patente. Algo que a gente pode fazer é, a gente comunica isso para o INPI, na forma ali exigida, né, por ele, e ele automaticamente o INPI vai analisar, mas o nosso processo ele entra em prioridade para análise. Então, existem meios de a gente também utilizar aquilo que está a favor para agilizar, para ter uma resposta mais rápida, mas infelizmente o processo, né, se eu for responder, ele é demorado e isso é algo que realmente não acompanha o avanço, a inovação, que a gente sabe que precisa ser assim, né? Eu acho que vale um gancho aqui, porque o Wanderson trouxe um termo muito importante, que é a questão da inovação, né, em relação ao tempo, né? E existem algumas formas de proteção dessas, e uma não é excludente da outra. Né? Eu vou falar aqui do desenho industrial e propriamente da patente, tá? Então, estamos criando um novo objeto, vamos dar um exemplo a este copo aqui, e ele pode ter dois aspectos de proteção. O do desenho industrial, que é uma proteção mais simples, mas que talvez, em muitos casos, é a mais importante. Sim. Seria o design. É o design, é o ornamento. Então, ele é um processo relativamente rápido, ele é concedido de forma automática, depois a gente pede o exame de mérito, né? Mas que uma vez depositado, né, já tem direito sobre ele, né? E ainda existe um período chamado período de graça. Ou seja, lancei o copo, mas se qualquer publicação anterior a 6 meses, né, de eu ter feito o depósito, eu ainda tenho direito sobre aquela proteção. Então, existe um período. Para patentes, que daí envolvem a técnica ou o processo, né, seja do produto, do processo, o período de graça é um pouco maior, né, são 12 meses, ou seja, eu posso pedir a patente dentro de 12 meses depois de ter lançado. Né, obviamente, a informação inicial tem que ter sido minha, não pode ter sido do concorrente, né, ou do menino do mercado, né, tem que ser algo gerado pelo próprio inventor. Mas que uma vez depositada essa patente, como a Verônica disse, a gente tem uma expectativa, né, e essa proteção, por mais que eu estou ainda botando o produto no mercado, estou descobrindo se aquele produto vai colar ou não, às vezes a gente não sabe, né? E aí o cara vai fazer um investimento. Mas aquele é o momento que, se o concorrente vê que tu depositou uma patente ou um desenho industrial, pelo menos vai gerar medo. Sabe? Porque se o cara chegar a mexer, essa empresa chegar a correr o risco, ela correu o risco de andar em cima do muro. E se a patente for deferida, a empresa conseguiu a garantia do deferimento dela, a empresa que colocou o produto no mercado, concorrente, ela está sob risco, então, de ter de ser penalizada, de pagar royalties, enfim. Então, tem esse lado, assim, do quanto estratégico é eu conseguir blindar o mercado, né? A gente não tem garantia de reserva de mercado, mas de blindar em relação àquela tecnologia, ainda quando a gente está testando o mercado. Isso é algo que a gente sempre recomenda. Uma vez feito o pedido, especialmente da patente, que vá no produto, patente requerida, né? Não patente concedida, porque ainda não temos, né, o reconhecimento, mas
já é um aviso tanto para o mercado, no sentido de ter um reconhecimento do consumidor, Tu é pioneiro. exato, quanto também do concorrente. Bom, se eu for usar, eu Já sei. Com um risco. exato. E, claro, às vezes isso é uma coisa assim que eu escuto muito, né? Ah, mas daí já colocou no mercado, já foi, né? Uhum. Pra mim, aí eu já perco a graça, já não vejo o motivo pelo qual encaminhar. Só que isso que o Samuel comentou é muito relevante. Processos em que a gente cobra pelo uso indevido e não autorizado de uma patente, a depender do desenrolar, do valor agregado, a gente está falando de valores muito altos. É uma conta no final que fica para pagar e que, por mais que, ok, não vá ressarcir talvez aquela exclusividade que tu tinha quando lançou e que era o que tu almejava quando encaminhou a patente, de alguma forma isso volta para ti como uma recompensa financeira. Mas isso, inclusive, até me parece uma oportunidade de negócio. Tu registrar um produto e licenciar ele, talvez, né? É mais uma fonte. Talvez tu não vai ter condições de produzir na escala que o produto venha a tomar, né? Então tu pode licenciar para um outro e ganhar em cima da produção do outro. Isso é um mercado, né? É um mercado. Perfeito, é comum, né? Tem muitas ICTs, inclusive parcerias, indústria, universidades ou instituições que acabam, parte delas, né, desenvolvendo alguma tecnologia, alguma forma nova de fazer e buscam um parceiro, né, para viabilizar aquilo em termos comerciais, né? O inventor, muitas vezes, aparece o nome ali dele ali, bacana, mas ele não tem aquelas condições de transformar aquele produto em algo escalável, né, e toda aquela estrutura. Então, buscar parceiros, tem uma boa ideia, buscar parceiros no mercado que possam botar aquele produto, ele é fundamental para escalar. E lembrando, assim, uma proteção de patentes, mesmo as mais básicas, o modelo de utilidade, são 15 anos. Era isso que eu ia perguntar, se tem um período de direito ou, enfim, Isso. que ela tem validade, vamos dizer assim. Um modelo de utilidade, a patente tipo um modelo de utilidade, né, que protege o ato inventivo, aquelas inovações mais simples, é um período de 15 anos. Um privilégio de invenção, né, onde a gente é mais disruptivo, né, que tem uma atividade inventiva, né, a gente está falando... Alguma coisa fora da Fora, caixa. sim, eu estou inventando novamente a roda, né, eu gosto de usar o termo de inventar a roda, né, ninguém inventa mais, mas inventei nova roda, ela é um privilégio de invenção que tem um aspecto de proteção por 20 anos. E talvez mais importante que isso, quando a gente está fazendo um design, a gente tem um desenho industrial, a proteção é por 25 anos. Então, eu coloquei um produto no mercado, a proteção por registro de desenho industrial é muito interessante. Porque aquele produto, às vezes, tu coloca, vamos falar um lançamento de um produto, ele roda lá na montadora ou na primeira linha por 5, 6, 7, 8 anos, mas depois tu tem um tempo de reposição. E às vezes aquele produto fica 20 anos e com uma proteção de patente ou de desenho industrial, tu protege isso por toda a vida do produto. É muito estratégico, né? Até porque, de fato, hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente inventar a roda. Mas o design, ele vem como um auxílio disso, né? Então, algo que a gente identifica, né? Bom, todas as embalagens eram sempre dessa forma, né? Então, por exemplo, o molho de tomate. É aquele padrão que a gente conhece. Eu fui lá e trouxe algo diferente que, querendo ou não, ali, quando o meu consumidor vai estar lá no mercado, poxa, ele vai olhar e vai ter um destaque. E daí eu acabo não registrando, e o que acontece? Todos os meus concorrentes vão mudar a embalagem, e isso já aconteceu. Já vi acontecer muito. Muda a embalagem para copiar, porque óbvio que algo novo vai atrair mais o olhar do consumidor. E, infelizmente, claro, a gente sempre vai analisar o caso, vai buscar o que a gente pode fazer para realmente resguardar os direitos, mas sem o registro, a gente deixa, assim, uma bola quicando pro concorrente, sabe? Seria mais ou menos questão de design, assim, por exemplo, existe... o pessoal de arquitetura vai saber muito mais, né? A cadeira com o nome lá do inventor, né? Do designer, né? E tu não pode copiar aquele modelo da cadeira, né? Então é mais ou menos isso que seria o desenho industrial. E até indo de encontro, eu queria questionar vocês, pessoal, porque existe um percentual, por exemplo, de limite de cópia, vamos dizer assim, né? Então, eu vou fazer esse copo aqui
existe para ele não se tornar uma apropriação da patente do outro, enfim, existe um limite. Ah, não, o produto ele pode ser 90% igual. Isso a gente ouve muito. Vou fazer igual, mas um pouquinho diferente. Mais ou menos a história do trabalho da escola, né? Copia, mas não faz igual. Isso aí. E agora com o ChatGPT, então, pronto, acabou. É engraçado porque essa pergunta, ela é muito comum. Muito comum. O pessoal quer saber realmente qual é o percentual, né? Eu quero só voltar para a questão da cadeira, né? O exemplo, né? Existe uma outra área do direito de propriedade intelectual que é o direito autoral. Né? A gente está aqui falando hoje de direito industrial, né? Na área de marcas e patentes. Mas abrindo só uma brechinha, né? O direito autoral, ele fala muito daquela obra que ela é única. Né? Que ela não é reproduzível. Isso. Então, eventualmente... uma música, por exemplo. Exato, uma música, uma letra, uma peça. Um desenho, né? Algo assim mais... que ele não é repetitivo. Quando a gente fala no direito industrial, um dos aspectos do direito industrial é que ele tem que ser reproduzido não de forma manual, propriamente dito, assim. Ele tem que ser passível de reprodução industrial. Então, quando a gente fala de uma cadeira, por exemplo, por mais que ela tenha um design, ela se encaixa muito bem no aspecto do direito industrial, no caso, uma proteção para o desenho industrial, por exemplo. Tanto que, realmente, a indústria moveleira, ela utiliza muito do desenho industrial, o pessoal de carro, então, nem se fala, porque é muito... entra muito nesse lugar de, bom, eu não vou criar um novo jeito das pessoas sentarem, mas eu tenho como criar novas formas visuais para isso ser um atrativo. Então, realmente, assim, às vezes a gente acha que não tem como proteger, mas tem, ou eventualmente, se for o caso de direito autoral, aí já é um outro tipo de proteção completamente diferente. Que é vitalício daí. Tem seu período, né? Tem seu período. É 70 anos após a data de falecimento do criador. Porque a gente ouve o músico lá, filho do... Teve recentemente o caso do Mickey, né? O caso do Mickey, o primeiro aconteceu isso. Mas voltando para a pergunta do Everton, né, sobre quantos por cento a gente precisa ter para ter uma cópia. Quanto dá para copiar? Fique agora para saber exato. Percentual. Então, assim, em relação ao desenho industrial, tem um tipo de avaliação. Em relação às patentes, é outro tipo de avaliação. Então, vamos tentar ser bem sucinto, né? O desenho industrial vai ter muito elemento técnico. Ou seja, é aquele elemento que o design não consegue trabalhar. Aquele elemento técnico, ele não é protegido. Então, às vezes, tu tem aqui um copo com várias faces, mas a face superior é um elemento cilíndrico. Ela não é protegida, o elemento propriamente dito. Mas a arte que está aqui dando o aspecto visual, E aí tem alguns aspectos que é o quanto isso aqui é inovador frente ao mercado. Né? O mercado, ele é mais restrito em relação àquele design ou ele te permite fazer várias diferenciações? Então, por isso que não existe um percentual. A resposta é não existe um percentual para desenho industrial nem para patentes. Mas depende o quanto o mercado está exprimido ou não está. Né? Então, tem um aspecto de buscar as anterioridades, de ver como que o mercado está trabalhando nisso. Se o cara tem espaço para inovar, ou se o cara não tem, se a empresa tem, não tem. E também no desenho industrial, um ponto importante também para se levar em consideração, claro, dentro do segmento de cada empresa, é a percepção do consumidor. A gente sempre fala isso muito em processo também, a gente sempre parte para o juiz, e é bom porque o juiz geralmente é um consumidor, né? Então, olha, de novo, voltando para aquele exemplo do supermercado, ali na gôndola, o quão isso é diferente? Isso agora tem acontecido muito com os produtos similares da mesma marca, né? Um leite condensado e o composto lá, não sei do que. É o soro de alguma coisa. Então, a embalagem muito parecida acaba gerando confusão, né? Exato. E o termo é esse mesmo, assim, se for passível de gerar confusão para o usuário comum, né, para o usuário que é o que está atrás daquela, buscando aquela solução, é passível de contrafação. No caso das patentes, muda um pouquinho. Né? No caso das patentes, existe um trecho da patente, eu não vou entrar no detalhe técnico, mas que ela delimita a proteção. Então, tu estás protegendo exatamente o que está escrito naquele trecho. Então, eu posso fazer uma caixa com 6 rodas, com a porta A que abre para frente, a outra porta que abre para trás,
Mas, se eu não descrever isso nessa parte do documento que delimita, eu não estou protegendo a caixa com as rodas, com a porta. Eu posso estar protegendo só o detalhe da porta ou o mecanismo que está ali. E se eu não descrever bem? Isso mesmo. Tem um aspecto bem interessante que na hora que vou chamar assim, que o bicho pega, né, é muito ao pé da letra do que está escrito. Não é o que eu tinha intenção de proteger. Exato. Mas sim aquilo que a pessoa que está escrevendo, então por isso a busca de profissionais, de especialistas que já tenham conhecimento na área, e a gente não recomenda que a pessoa se escreva, porque tem muito detalhe. Muito. O processo em si ele é aberto para qualquer um fazer. Mas a possibilidade de fazer errado é muito grande. Isso. E às vezes até nem fazer errado. Talvez tu vá conseguir a patente. Só que daí é essa questão que o Samuel está comentando. Total. Aí, o concorrente começou a copiar. E tu volta para a patente, que é onde, bom, vamos ver como que está delimitada essa proteção. E ali não está bem previsto. Ou, eventualmente, foi deixado um detalhe de fora. E algo que eu percebo muito realmente, quando vem um documento feito por alguém que tem conhecimento e não tem, é como também, daqui a pouco, bom, eu posso chegar daqui até aqui por 3 caminhos. E o ideal é a gente prever esses caminhos. Porque assim eu vou ampliando a minha proteção e restringindo o que o concorrente também pode fazer. Porque é óbvio que o concorrente, uma vez que aquilo vai para o mercado, ele vai falar, bom, como é que eu vou chegar daqui até aqui não infringindo a patente dele? Dando a volta, pegando o atalho. Exato. É mais ou menos assim, trazendo um produto quadrado, vou fazer redondo, mas com a mesma funcionalidade. Né? Exato. Como desenho industrial, talvez tu escape. Mas talvez como tecnologia, como patente, não escape. E isso puxa um gancho. Às vezes a gente fala de inovação e a proteção a partir do momento que a gente tem um produto desenvolvido. Mas como a gente sabe que a gente não está copiando o produto de alguém? Tem esse outro lado. Hoje em dia tem tudo, né? É difícil inventar alguma coisa nova, né? Tudo já existe, né? Então esse é um aspecto interessante também de a gente trazer, né, para essa nossa conversa, que é como eu lanço um produto e eu não esteja realizando uma contrafação ou entrando em uma patente de alguém que já protegeu aquela solução. Mesmo involuntariamente. Mesmo de forma voluntária. Porque... Aquela coisa... Involuntariamente ou voluntariamente, vai responder por isso, vamos dizer assim. Então, uma forma comum, né, que as empresas que tratam esse assunto de forma mais constante, de forma, vou chamar assim, séria, de forma profissional, contrata empresas, escritórios ou profissionais para elaborarem laudos de busca, que é um processo similar que o INPI faz também na hora de conceder a patente. Ele também faz uma pesquisa para ver se existe algo no mercado. Então, como a gente faz? A gente faz uma pesquisa dentro do mercado de ação, né, da área territorial, que essa empresa vai atuar com aquele produto, para ver se aquele mercado já não tem aquela proteção. Né? Então, a gente faz uma pesquisa, encontra diversos documentos, né, e a partir desses documentos, a empresa que está desenvolvendo aquela solução pode, inclusive, mudar a estratégia e fazer alguma alteração no seu projeto, ou no seu processo, no seu produto, para não causar uma contrafação em relação a determinada patente ou determinado concorrente. É muito comum, às vezes, as empresas monitorarem os concorrentes. Muito comum. Né? Ali no escritório, a gente faz muito isso. De realmente controlar o que o mercado está encaminhando, né? Em termos de patente, em termos de marca, eventualmente. Para a gente ter acesso a também o que o concorrente está fazendo. Porque é legal, né? A informação é pública a partir de um momento, né? Especialmente falando de patente. Então, é algo que a gente pode utilizar a nosso favor também. E eu queria perguntar para vocês que são especialistas no assunto e estão envolvidos com isso, como é que vocês enxergam o nível de maturidade no sentido de importância para isso dentro das empresas? Porque né, o que eu percebo é que a maioria das empresas não dá bola para isso. Né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Porque o pessoal diz, eu não vou registrar, eu vou deixar assim. Porque não dá nada. Não dá nada. E se os outros der, vai dar pouco. Então, e aí depois quando acontece, daqui a pouco um problema mais sério, ou realmente um concorrente vem e começa a produzir, e aí o pessoal... Como é que você enxerga esse nível de importância e de maturidade das empresas, né?
É baixo ainda, eu acho, assim, eu sinto que a maior parte do mercado, especialmente aqui, né, na nossa região, vai muito nessa linha que tu comentou, assim, isso não é importante, ou, eu uso essa marca há 30 anos, isso aí já é meu por direito, e claro, a gente tem exceções, às vezes a gente consegue, né, analisar a situação, mas, infelizmente, eu sinto que não é dada a mesma importância que se dá para quando a gente está lá desenvolvendo, quando a gente está buscando se diferenciar, enfim, vamos pensar num novo produto, algo nesse sentido. Isso é uma coisa que eu comento muito, assim, com clientes e na área. Quando a gente, geralmente não, o empresário vai pensar, bom, como é que eu vou me diferenciar? Chama ali para a mesa uma série de profissionais, né? O pessoal tem muito bem estruturado a parte de desenvolvimento, setor P&D, enfim. E nessa conversa, geralmente não entra o jurídico, não entra o engenheiro especializado na área para poder, eventualmente, pontuar, olha, vamos olhar para isso com maior cuidado, por mais que não vá dar certo, então, vamos nessa linha, por mais que não vai dar certo, vamos olhar onde que a gente pode trazer a proteção que a gente tem, garantida pela lei, para realmente, ali na frente, conseguir buscar os nossos direitos. Então, eu sinto que o mercado, especialmente aqui, eu acho que saindo um pouco, a gente já tem um reconhecimento maior. Aqui na nossa cidade, a gente tem especialmente, claro, tem exceções, né, Samuel? A gente sabe que tem institutos, as universidades atuam muito nisso, empresas também que, inclusive, saem no hall de empresas mais inovadoras, assim, que mais encaminharam processos perante o INPI, mas ainda tem muito esse pensamento de que, é só mais um custo. E eu vou deixar o Samuel também complementar, mas depois eu vou fazer um comentário também sobre um ponto que acaba fugindo, às vezes, do olhar geral, mas pode complementar um pouquinho. Perfeito. De fato, acho que a gente tem milhares, não só centenas de indústrias, empresas na cidade, ou na serra, vamos falar assim, do nosso público aqui, e que talvez algumas dezenas realmente atuem com isso de forma constante, que não é um evento, assim, um voo de galinha, como a gente chama lá. Eu vou lá, dou uma olhada pro assunto e depois passo 2 anos sem tratar, né? Tem um exemplo, né, não vou citar nomes, não é objetivo, mas de empresas multinacionais, né? Eu tenho um caso assim, o cara exporta produto para o nosso mercado e ele tem uma marca na Europa. E essa mesma marca no nosso mercado está protegida. Ele não pode explorar essa marca. Só que ele tem um baita problema, porque ele produz aquele material dele em alta escala, numa embalagem que tem aquele nome. Quando ele vai exportar esse produto para o nosso mercado, ele tem que fazer todo um setup de linha para produzir aquele produto, só por causa de um nome que está na embalagem. E eventualmente ele deixa de vender para o nosso mercado, que às vezes tem algum volume menor, porque ele exige lote mínimo para produzir aquilo. Então tu acaba deixando de participar de um mercado onde tu já tem o produto, toda a solução desenvolvida por causa de um registro de marca. E eu não tô aqui desmerecendo o registro de marca, nada disso. É para mostrar o quanto importante ele é. Né? Exato. Agora, falando de proteção patentária, né? Realmente são poucas empresas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, já são quase 25 anos no mercado, onde desde o começo eu vi algumas empresas trabalhando com isso. Eu tive um caso numa empresa, quando eu entrei na empresa, ela tinha o produto protegido, uma patente americana do grupo, mas que ela tinha extensão para o Brasil. E ela protegeu aquela solução por mais de 10 anos, com base nessa patente. E ela foi muito competitiva no mercado por causa de um diferencial que tirava a competitividade do concorrente. O concorrente tinha que resolver de um jeito diferente que aumentava o custo do produto. Né? Então, esse é o aspecto de descobrir o pulo do gato e não pode ser só uma ideia. Tu tem que contar como que tu faz na patente e a partir daquilo, quando tu começa a explorar, aquilo aí vira um direito seu. Então, a nós não estarmos protegendo essas inovações, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma doação. Nós estamos dando de mão beijada para o mercado.
E não é isso que queremos, né? Não é. E às vezes algo que também acaba fugindo, né? A gente pensava, vou proteger a patente pensando na questão de o mercado não utilizar. Mas isso que o Samuel comentou é muito importante. Às vezes, o mercado vai achar um outro jeito de chegar naquela finalidade, mas o custo dele vai ser mais caro. Ou, eventualmente, algo que eu trabalho muito com os clientes é entender qual que é o objetivo da empresa. Vamos dizer, a empresa vai ser... Eu tô desenvolvendo, quero ficar reconhecido para ali na frente vender. Poxa, tu ter marcas, patentes, desenhos industriais encaminhados, isso na conta do valuation conta. É um ativo, né? É um ativo. Então, assim... Tem, inclusive, empresas que valem muito mais a marca do que as suas máquinas lá, né? Exato. Perfeito. Exatamente. Então, existem formas também, existem outros caminhos e outras consequências de ter uma proteção ativa, né, da propriedade intelectual da empresa. Porque pode ser que daqui a pouco ali na frente, isso para um investidor vai contar muito mais do que, enfim, algumas outras questões que às vezes é onde a empresa está investindo mais tempo, mais recurso. Ou, por exemplo, eu quero encaminhar uma franquia. Tu tem que ter tua marca registrada. Sim. Então, são pontos que às vezes a gente também não pensa, não leva em consideração, mas que é uma consequência muito boa de ter um olhar para isso. E até porque uma coisa que vocês falaram é que hoje a nossa concorrência ela é global, né? Então, a gente não está mais concorrendo somente com as empresas locais, vamos dizer assim. Então, a importância da gente se blindar, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Porque, claro, normalmente a gente tem... Normalmente não, o Brasil ele é muito forte em pesquisa e desenvolvimento, né? Se cria muito aqui, né? Se cria bastante mas protege pouco. Mas protege pouco. É. Mas normalmente falando de máquinas, por exemplo, normalmente é o inverso, né? Traz de fora para copiar o que vem de fora. Mas pode acontecer também, né? Sair a tecnologia daqui para fora. Até teve um caso de um convidado, acho que nos comentou em off, assim, né? Fora do ar. De um inventor que criou lá uma máquina para colher fumo, acho que era. E colocou no mercado e já tinha pessoas de outros países vindo para olhar para desenvolver o produto similar, ou até comprar, daqui a pouco, não sei se ele tinha registrado, agora não me lembro, para comprar a patente para poder produzir. Isso, para poder beneficiar e eventualmente pagar royalties. Isso. E tu sabe que tu trouxesse um campo bem interessante, né? No ramo do agronegócio, o Brasil ele é pioneiro no que tange tecnologias e desenvolvimento de equipamentos. Então, nesse aspecto, nós poderíamos ter muito mais patentes do que nós temos, né? Nós hoje somos uma formiguinha perto do que a China deposita ou os Estados Unidos deposita em termos de patentes, que são as duas primeiras, os dois primeiros países em número de depósitos, né? E aí entra um ponto também que é um outro aspecto de um outro tipo de indústria. Como tu comentaste, a partir do momento que tu deposita lá o registro, ou encaminha o registro, e essa informação se torna pública, né? Então, por exemplo, numa indústria onde tu tem uma fórmula secreta, isso não é interessante registrar, né? É mais vantajoso manter em segredo. Então, a propriedade intelectual ela é muito, muito ampla, né? E é por isso que eu comentei da importância do advogado muitas vezes participar dessas conversas lá no início, porque às vezes realmente a patente não vai ser a melhor estratégia. Não é que imediatamente quando a gente faz o depósito ela fica disponível, a gente tem um período ali que ela fica em sigilo, mas depois obrigatoriamente ela precisa ser levada a público, porque digamos, assim como a gente ganha exclusividade, a gente tem que dar alguma coisa em troca, né? Então, sim, é a premissa. Mas às vezes o melhor caminho não vai ser apresentar aquilo, né, por meio de patente, desenho industrial, enfim, né? Acho que desenho industrial nem tanto, mas resguardar isso como um segredo industrial. Eu me lembrei da história da Coca-Cola. Sim, é o clássico. Todo mundo lembra, né? É o que todo mundo lembra. E às vezes, de fato, eu conheço pessoas que trabalharam na Coca-Cola e a gente sabe que a proteção ali acontece por meio contratual, por dividir aquele segredo para que muito
muitos poucos tenham acesso à lista completa, né? Então, também, às vezes, a gente vai precisar proteger de uma forma diferente. Não vai ser necessariamente pela patente, mas existem outras formas também. A patente ela pode ser também para processos, mas normalmente o segredo industrial, nesse caso, funciona melhor. Né? Que tava dizendo assim, vale a pena a gente expor ou não? Agora, quando é aquele produto que é facilmente identificável, a tecnologia e tal, aí... O cara vai desmontar ali, vai copiar peça por peça. Aí, fatalmente, né, o melhor caminho vai ser a proteção por patente, quando a gente tem algo novo, né? Realmente. Né? Mas por isso que é importante, né, gente, o pessoal está assessorado por especialistas. Porque é justamente isso que tu falaste, né, Verônica? A estratégia. Qual é a melhor estratégia para determinado caso? Porque muitas vezes não se aplica a tudo. Então, é por isso que é muito importante. E aí, até eu gostaria de também fazer esse questionamento para vocês. Para quem nunca registrou absolutamente nada, ainda é leigo no assunto, como é que começa a fazer isso? Até para identificar o que pode, o que não pode. Se cabe ou não se cabe ou não cabe. O que vocês orientariam o pessoal a fazer? Bom, estou com uma ideia, né? Tudo parte de uma ideia, né? Ou seja para um produto onde eu não quero infringir uma patente do mercado, porque pode ser também isso. Eu quero colocar um produto no mercado e eventualmente a intenção realmente é fazer uma cópia. Eu quero participar do mercado, quero entrar naquele mercado e eu não vou ser o líder. Eventualmente a empresa vai adotar uma posição de seguidora. Acontece, né? Então, a busca de profissionais, escritórios ou profissionais com conhecimento pode ser a ferramenta mais adequada, porque a partir daí eles podem mapear o que os seus concorrentes têm de proteção, o que o teu mercado está usando, em termos de proteção patentária, né? Ou o próprio registro de marca. Ou, pelo outro lado, se a empresa ela é uma empresa onde ela é líder, ela realmente fomenta, ela traz um design novo, ela traz uma tecnologia diferente. Da mesma forma, o escritório, o profissional habilitado, o profissional com conhecimento, ele vai trazer formas de identificar o que já existe no mercado e, entendendo a demanda, construir a melhor solução. Ou, pelo menos, colocar um leque de estratégias para que o proprietário, ou enfim, a diretoria, ou quem está conduzindo aquele assunto do posicionamento do produto, da tecnologia, possa escolher como ela quer se defender no mercado, porque ninguém faz patente para atacar o concorrente. A gente desenvolve uma patente para proteger, para reservar, ninguém vai com a intenção de brigar, mas ela é a primeira ferramenta para a gente defender o que é nosso. Exato, o caminho é esse mesmo, né? Às vezes é muito comum a gente se relacionar, né, com empresas que, de fato, olha, eu não tenho nada, onde eu começo? Bom, a gente faz um levantamento, é necessário realmente analisar a parte da produção, fazer um levantamento de marcas, verificar também qual que é o posicionamento daquela empresa, a intenção dela para o futuro, e a gente ir construindo essa estratégia caso a caso. Então, o ideal realmente e isso que eu realmente sempre falo, assim, comece a trazer esse pessoal para a conversa, sabe? Quando for desenvolver algo, chama o jurídico para acompanhar, chama o perito que tem conhecimento, para a gente conseguir realmente construir algo e ir traçando essa estratégia. Porque propriedade intelectual é estratégia dentro da empresa. Muito bom. Eu teria mais um monte de dúvida aqui, mas o nosso tempo está acabando, né? Vamos ter que fazer um outro para... Isso que vamos falar aqui em off, mas em público, nem seguimos muito a pauta. Né? Não. Perfeito. Eu brincava que a pauta é só para a primeira pergunta. Essa ela vai... Dobramento, né? Ela vai se encaminhando. Um dia a gente faz a parte 2. Isso aí. Pessoal, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito esclarecedor. Deu para aprender bastante. Acredito que as nossas dúvidas provavelmente são as dúvidas de quem nos assiste. Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês por esse bate-papo. É isso aí.
Querem Isso. deixar um recado aí pro público? Fiquem à vontade. Fique à vontade. Agradeço o convite, né? É sempre bom falar sobre a área que a gente ama, né? Eu digo, então, fico muito feliz pelo convite, por poder realmente, talvez, desmistificar um pouco o que vem, né? O peso que vem junto da propriedade intelectual, tanto no sentido negativo, mas de fazer entender que, olha, bem utilizada, ela pode realmente representar algo muito significativo para as empresas. Então, só agradecer. Certo. Perfeito, eu agradeço também o convite, né, Wanderson e Everton, né, acho que Já fazia tempo que a gente tava tentando... eu e o Wanderson somos amigos de longa data já aqui, né, É. e felizmente aí, né, estamos aqui nos cruzando É isso e podendo falar um pouquinho do que a gente conhece, Uhum. É isso aí. né, e compartilhar. Tá certo. A gente sempre diz que é o importante trazer pessoas que o nosso objetivo aqui é muito de trazer informação e bastante também educativo. Então, o pessoal trazer e compartilhar esse conhecimento para nós também é muito importante. Então, muito obrigado por terem vindo. E você aí que está assistindo também, comenta aí o que você achou do conteúdo. Deixa suas sugestões aí, seus comentários. E se quiserem também adentrar, se aprofundar nesse assunto, nós vamos deixar os contatos do pessoal aqui para Perfeito. também para que eles possam ajudar vocês. É isso aí. Certo, pessoal? Valeu. Até a próxima. Valeu!